Atlético! Presidente do Conselho Deliberativo do Jaboticabal Atlético, Roberto Volpi, reuniu-se com os demais conselheiros e interessados aí na eleição do Jaboticabal Atlético. E mais uma vez, nós tivemos aí a reeleição do então presidente, Nelson Gimenez, que vai ficar frente ao clube durante mais 2 anos. É isso, Roberto? É isso aí, boa noite, Jorge. Um prazer em revê-lo e estar aqui presente. Você que gosta do Jaboticabal Atlético, né? Muito tempo de rádio, né? Importante a reunião, a assembleia, a apresentação de uma chapa única, né? Que está sendo reeleita, que propositura do Nelson Gimenez, né? E o mais importante foram os demais assuntos que foram debatidos aqui nessa noite, tirando dúvidas das pessoas que ainda têm sobre os processos que a ONG Esquadrão de Aço vem à frente em razão do estádio Robert de Locke e os projetos aí e as demandas do Jaboticabal Atlético. O Nelson fez uma ótima explanação, esperamos aí que nos próximos 2 anos a gente tenha boas novidades. Realmente foi uma reunião muito satisfatória, onde vários problemas foram discutidos, foram levantados e que se busca solução, né, para que Jaboticabal volte a ter um estádio, ou seja municipal, ou seja particular, para que se possa disputar futuras competições. Sem dúvida, Jorge. É importante a transparência com que transcorreu a reunião, né? O Nelson pôde explanar tudo, o presidente da ONG, o Paulo Lima, também pôde explanar a parte da ONG. Lembrando que a ONG não é ligada ao Jaboticabal Atlético, é uma associação independente, explicou a tramitação dos processos. Depois, com a palavra, o Nelson, né, discorreu sobre todo o caminhar dele à frente do Jaboticabal Atlético desde 2017 e a gente ficou satisfeito. Esperamos aí que boas novidades para o atleticano nos próximos 2 anos. Ok, obrigado, Roberto. Um abraço, Jorge, obrigado a todos. Estamos aqui ao lado de Nelson Gimenez, atual presidente do Jaboticabal Atlético, claro, e reeleito esta noite na reunião que acabou de acontecer na Câmara Municipal. Mais 2 anos frente ao Atlético, Nelson. Olá, Jorge. Olá, amigos do Cidade Shop, prazer falar com vocês mais uma vez. Vocês sempre presentes com nós aqui no Jaboticabal Atlético, fico muito feliz com isso, tá? Então, Jorge, vamos aí para mais um trabalho, agora um trabalho mais, como eu posso dizer, mais agressivo, no sentido de mais investimentos, para que a gente possa aí, ao longo desse período de 2 anos, poder colocar o Jaboticabal Atlético, se não onde ele merece, mas um bom lugar para que ele possa retomar com toda a força aí no futuro. Nelson, acompanhamos aí a reunião, e nós gostamos das suas explicações, das suas explanações. Você foi muito conciso, né, na sua exposição. Agora, a possibilidade de Jaboticabal voltar a ter um estádio, o que você me diz a respeito desse assunto? Então, Jorge, estou aqui novamente me reelegendo como presidente porque eu também acredito muito no projeto da retomada do nosso antigo estádio, lembrando, não para o Jaboticabal Atlético, mas para o nosso município. É importante que fique frisado isso. A retomada daquele espaço como um espaço público, como um estádio municipal, favorecerá não só o Jaboticabal Atlético, mas também toda a população. Toda a população esportiva, social, cultural de Jaboticabal que terá um espaço daquele para poder utilizar. Então, eu acredito muito no trabalho do prefeito professor Hermes, estou junto ali como vice-prefeito também do município, e eu acredito muito que as possibilidades para que aquele espaço possa voltar para o município e que se torne ali uma praça esportiva, depois de, logicamente, passar por todas as melhorias, e o Jaboticabal Atlético possa ter ali o uso daquele espaço também como um clube profissional do município. Estou muito esperançoso e acreditando que esse processo, ao longo desse período, ao longo desse ano ainda, se concretize. Muitos torcedores não sabem, claro, mas o Jaboticabal Atlético está aí, vivo, participando de competições, né? Exatamente, Jorge. Desde 2017, quando assumi a presidência, o intuito, primeiro de tudo, era não deixar o clube morrer, ou seja, o CNPJ se apagar e as modalidades se extinguirem. Nós temos hoje as escolinhas do Jaboticabal Atlético com cerca de quase 380 alunos que frequentam essa escolinha, desde os 6 até os 14 anos, que a gente faz essas atividades com as escolinhas. As categorias de base a gente disputa ali o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20, são as categorias que estão disputando hoje as competições do Paulista Cup, que depois da Federação Paulista é essa competição, e também a Copa Ouro, são as competições que nós vamos disputar até o final do ano. Então isso vem trazendo o CNPJ
CNPJ do Atlético vivo, frente à Federação Paulista, frente às outras entidades aí de classe e às outras associações e agremiações que respeitam o Jabuticabal Atlético e que veem o Jabuticabal Atlético hoje como um clube profissional que a gente só não tem o que hoje? O patrimônio, que é o estádio. Então, eu acredito que a gente, com o CNPJ ativo, com as categorias de base atuando, faltando pouca coisa para a gente ter um estádio municipal ou um estádio, um espaço para que a gente possa disputar as categorias profissionais, o Atlético está aí ávido a voltar às atividades breve, no profissional, porque as categorias de base nunca deixaram de existir. Bom, e o que o Jabuticabal Atlético, o torcedor atleticano pode esperar do presidente Nelson Gimenez e mais esses 2 anos? Como sempre, Jorge, muito empenho, mas para esses últimos 2 anos, para esses 2 anos, porque eu digo último, porque logicamente tudo tem um ciclo, né? Então eu também tenho ambições profissionais, eu acredito que para esses 2 anos seguintes, mais dedicação, muito mais investimentos, a busca de parcerias grandes para que o Jabuticabal Atlético dê esse salto mesmo de produtividade, de ganho de rendimentos aí, e para quem sabe que lá na frente aqueles que vierem a me suceder possam pegar ali uma estrutura bem melhor do que aquela que eu peguei. Muito bem. Obrigado, Nelson, pela entrevista. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Estamos aqui com o Henrique Lima, ele que é um advogado que está, inclusive, levando o processo, né, avante da ONG Esquadrão de Aço, do que diz respeito ao estádio do Jabuticabal Atlético. Doutor Henrique, como se encontra o processo Jabuticabal Atlético para que o torcedor, né, aquele que gosta do Atlético, fique sabendo as perspectivas, as expectativas do final desse processo? Boa noite, Jorge. Boa noite, torcedores do Jabuticabal Atlético. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o Jabuticabal Atlético, falando sobre a ONG Esquadrão de Aço. Atualmente, né, nós temos 3 processos em específico do que concerne ao estádio. A primeira é uma anulatória de tombamento, né, decorrente do ato do ex-prefeito em 2012, que atualmente está no STJ, ainda passível de recurso, estamos aguardando o deslinde final. Temos a ação civil pública juizada pela ONG, também de 2012, que se encontra suspensa, aguardando esse julgamento, né? E existe uma terceira via na Justiça do Trabalho, que atualmente ela foi designado o julgamento do dia 18 de outubro, agora desse corrente ano, às 10 horas da manhã, qual novamente faremos o melhor trabalho possível para o Jabuticabal Atlético, também para o patrimônio histórico, para tentarmos fazer justiça nesse caso do estádio Dr. Robert Todlock. Existe, assim, por exemplo, a perspectiva de uma data para que se chegue a uma conclusão final? Jorge, a perspectiva de data, principalmente quando fala do judiciário, é muito difícil. Nós temos algumas previsões, né, que eu prefiro até resguardar nesse momento, mas nós vislumbramos um final. Não sabemos com certeza quando, mas, se Deus quiser, é um final positivo para nós. Existe, então, uma possibilidade grande, inclusive, né, de reverter essa situação. Nós tivemos algumas decisões recentes, né, nesse ano especificamente, que nos dão essa esperança e confirmam a nossa luta, o nosso trabalho. E isso tem nos motivado muito, né? A justiça ainda é incerta, o Poder Judiciário, porém nós acreditamos no nosso trabalho, acreditamos no nosso corpo jurídico, né? No momento estou aqui representando todos os advogados, mas nosso corpo jurídico é extenso, nós trabalhamos arduamente dia a dia para poder trazer o melhor para Jabuticabal. Muito bem. Obrigado, doutor? Obrigado, Jorge. Falamos com o doutor Lima, ele que pertence a ONG Esquadrão de Aço e que está aí frente a esse processo que envolve o Jabuticabal Atlético. Atlético!